Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Gabriel, esse é mais um vídeo do Francês na Prática. Aqui hoje a gente vai fazer a nossa terceira aula com francês com Netflix, tá? Então a gente vai pegar um diálogo aí de um contexto de filme, de série e vai aplicar o método francês na prática para poder entender o diálogo da melhor maneira possível. Então se você quer aprender francês, continua com a gente até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de muito valor para você. Tá bom? Então vamos começar, vamos que vamos. Eu fiquei um pouquinho de tempo sem gravar aqui pra vocês, porque eu tava ajeitando uma câmera nova pra mim. Agora estamos aqui com uma qualidade aceitável de vídeo, tá bom? Então vamos começar. Vou passar aqui pra minha tela, vou compartilhar a minha tela com vocês pra gente começar a estudar. Vamos que vamos. Bom pessoal, estamos aqui agora na minha tela do computador. Para quem me acompanha há mais tempo sabe como é que funciona o sistema. Aqui a gente vai escutar o áudio, escutar o vídeo duas vezes, sem legenda, sem nada, para tentar acostumar o ouvido. Então a gente faz foco total aqui, não mexe no celular. Vamos focar em tentar entender o mínimo possível do diálogo, tá bom? Diferenciar palavras, onde a palavra começa, onde ela termina, tá bom? Nas duas primeiras vezes. Depois a gente vai ouvi-las com as transcrições em francês e aí depois a gente vai passar trecho a trecho, analisando e vendo as principais nuances aí do idioma francês. Beleza? Depois eu vou passar para vocês o link de acesso para vocês treinarem no flashcards as principais expressões dessa aula, tá bom? Para que vocês treinem aí durante a semana para memorizarem as principais expressões. Então, vem com a gente, vamos começar aí o nosso estudo do diálogo. O filme que eu escolhi, a série, na verdade, que eu escolhi, é a série Marianne, tá? É uma sériezinha de terror. Eu peguei um diálogo curtinho aí, de 15 segundos, para a gente poder ver o que eles estão falando, tá bom? Então, vou passar aí para vocês. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là. Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Então, rapidinho, né? Elas estão entre duas pessoas conversando. Vamos ver aí novamente o diálogo para a gente tentar aí selecionar as principais expressões dentro da cabeça para já ir montando o diálogo aí, já começar a entender o diálogo, tá bom? Então vamos lá. Bof. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là. Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Certo? Então dá pra ver assim, pelo comportamento de uma, dá pra ver uma indignação com alguma coisa, né? Ela tira o óculos assim, então a gente tem que estar atento a todos os detalhes, tá bom? Para poder entender o diálogo. Já que a gente não entende todas as palavras, a gente tem que usar outros sentidos aí para tentar absorver o máximo de informação. Beleza? Bom, pessoal, deixei o vídeo aqui um pouquinho para cima, tá? Pra gente poder ter acesso à nossa transcrição de uma maneira mais fácil. Então é o seguinte, beleza? Agora a gente vai ver a transcrição junto com o vídeo pra gente começar a entender o diálogo. Bof. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là. Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Certo? Então, para quem não sintonizou ainda, pessoal, a linha de cima é em francês, a linha de baixo é a tradução em português. Então, para a gente já ir vendo semelhanças e diferenças aí, cognatos e falsos cognatos no idioma. Beleza? Então, foca na parte francesa e depois você olha a parte em português. Bof. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là. Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Certo? Então, vamos passar o olho aqui para a gente ver a diferença do português para o francês. Olha só. Fala assim, bien dormi, né? Bien dormi. Então fica bien dormi, bof. Bof seria mais ou menos, sabe como que é, né? Não dormi bem, não. Bof. Típico francês. Bien dormi, bof. À cause de Pierre. À cause de Pierre, por causa do Pierre. Pierre é o namorado dela, né? Aí ela falou, pas que, não somente, não só. Il y a la fille d'hier qui est là. Olha como que eu tô falando. Il y a, tudo junto. Il y a
La fille d'hier que é lá. Tem a menina de ontem que está aqui. Quiçá, quem é essa? Quem é essa? Quiçá. La fille avec la dent. A menina com o dente. La fille. Olha aqui, ó. Filha. 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 Não é filhe. Filhe. É filha. Ia. Tá? Aí depois vem o quoi. Mais tu l'as laissé entrer. Mais tu l'as laissé entrer. Mais ça va pas. Ça va, tudo bem. Ça va pas é a negação. Então, o que está acontecendo com você? Você está doido? Você não está bem? Para deixar ela entrar, né? A gente só está entendendo primeiro o que o diálogo está querendo dizer. Aí depois vem elle est arrivée. Ela chegou, né? Tudo isso aqui quer dizer chegou no passado. Ela chegou às 7 horas. Às 7 heures. Às 7 heures. Junta tudo aqui. O T com H. Às 7 heures. E não fala o P. Não fica sept. Fica 7 heures. 7 heures. Elle est arrivée às 7 heures ce matin. Né? Então a gente fala ce matin, fica ce matin. Meio que se a gente tivesse tirando esse E aqui. Matando o E. Então fica ce matin. J'étais pas encore là. Eu ainda não estava aqui. J'étais. Eu não estava, né? Estava. Não estava aqui. Eu ainda não estava aqui. J'étais pas encore là. Tá bom? E aí depois ela fala putain, que é um palavrão, né? Eu traduzi como nossa, mas seria tipo um PQP, vamos dizer assim. Putain, ela é folle. Ela é folle. Ela é doida. Ela é maluca. Tá? Então... é isso, a gente está passando o olho aqui, vamos estudar trecho a trecho agora, eu quero passar para vocês, tá bom? Então é o seguinte, vamos para o nosso primeiro trecho aqui, pessoal. Bien dormi, bien dormi, olha só. Bien dormi, na tradução seria um bem dormido, tá? Bem dormido. Mas por que eu coloquei, na verdade, como dormiu bem? Porque é assim que a gente pergunta para a pessoa, né? Então já passou, a pessoa já dormiu, já acordou. Eu pergunto para ela, bem dormido? Normalmente no português não, mas a tradução literal é essa. Então eu traduzi como dormiu bem, tá? Porque o bien é bom ou bem, e o dormir é dormido, né? O que a gente fala de passado particípio, né? Reservado, dormido, atendido, né? Então seria dormido, tá? O dormir, que vem do verbo dormir, que é exatamente dormir. Só que a gente faz um gargarejo aqui para falar, né? Dormir. E aqui é dormir. E aí fica bien dormi, bem dormido. Dormiu bem? Dormiu bem? Tá? Então essa é a primeira parte. Se você quiser perguntar para alguém, ou se não, se você estiver em um hotel, provavelmente quando você for para o café da manhã, alguém do hotel vai chegar em você e vai falar bien dormi, tá bom? Então, só um pequeno exemplo aí, onde você pode encontrar esse bien dormi aí no seu cotidiano, ou se você fizer uma viagem para Paris. Agora, outra parte é essa daqui, né? Esse buff aqui, na verdade, ele não quer dizer nada, tá? Eu vou até colocar assim. Ele não quer dizer nada. Ele apenas quer mostrar negação, tá? Então, buff seria um só que irônico, tá bom? Ironicamente. Então, buff. Alguém te chama para um lugar, você tá meio com preguiça, final de semana, você quer ficar só no Netflix, aí o povo te chama para ir com ela. Tu veux venir avec nous? Você quer vir conosco? Aí você fala buff. E aí você dá uma ironizada, falando, talvez você não goste tanto do programa que te sugeriram. Então aqui, né, ela falou, bien dormi, buff. Bien dormi, buff. Certo? Outra parte aqui que a gente viu é a seguinte, à cause de Pierre. À cause de Pierre. Né? Então seria por causa do. Por causa do Pierre. Né? Pierre é o nome do cara.
Então, se a gente tirar aqui, a gente só pode fazer assim, ó, e já entender o padrão. Então, por causa de, a causa, cause. É como se o cause a gente pronunciasse da seguinte maneira. Cause, cause. Tá vendo? A cause. Lembrando que o AU, né, em francês, quando a gente escreve EAU, EAUX, AU ou AUX, isso aqui tudo, tá? É o exatamente esse O aqui, tá? Então, a gente falaria desse jeito aqui. Todos esses aqui a gente pronunciaria da mesma maneira, tá? O. Tá bom? Então fica à cause de... E aí o nome da pessoa que seria o Pierre. À cause de Pierre. Eu poderia falar à cause de ça, que seria por causa disso, se eu estivesse retomando alguma coisa que já teria sido falado no diálogo, né? Por causa disso, à cause de ça, por conta disso eu não fui hoje. À cause de ça, je ne suis pas allé aujourd'hui. Tá bom? Seria um exemplo. Então, a gente poderia colocar tranquilamente, por exemplo, à cause de ça, por conta, por causa disso, tá bom? Sendo esse ça um pronome relativo, retomando alguma coisa que a gente já falou em algum momento no passado do diálogo. Perfeito? Então aqui a nossa gambiarra fonética, a famosa gambiarra fonética. Se você gosta da nossa gambiarra fonética, ela já te ajudou em algum momento, coloca aqui nos comentários gambiarra fonética, para eu saber que você está usando ela para entender melhor, raciocinar, quase que não foi, melhor a pronúncia do francês, tá bom? Então aqui a gente vê que a pronúncia é exatamente a mesma. Aí ela fala pas que. A gente sabe que o pas quer dizer não, tá? A gente sabe que o ne pas é a negação do francês, tá bom? Se você não sabe, está aprendendo agora. Negação no francês, tá? E como assim a negação no francês? Por exemplo, je suis quer dizer eu sou. Aí se a gente falar je ne suis pas, já fica eu não sou. Ou se não, j'ai, eu tenho, né? Lembre-se, vem do verbo avoir. Se a gente colocar je n'ai pas, eu não tenho. Tá bom? Então essa é a negação do francês. Na prática, a gente só coloca o pas. Então vou escrever aqui. Na prática, fala-se apenas o pas. Tá? Então a gente, como que eu posso dizer? A gente esquece, a gente oculta o ne. Tá? Então, se você for falar, na verdade, fica assim, né? Je ne suis pas fica je suis pas. Na verdade, fica suis pas. Tá? Então, não sou. Ou je n'ai pas fica. Aí, nesse caso, como é uma vogal, a gente costuma falar, tá? Je n'ai pas. Mas também ouve-se muito j'ai pas. J'ai pas le temps, por exemplo, né? Que ficaria assim. J'ai pas le temps. Eu não tenho tempo, tá? Então, só para vocês entenderem aqui esse comportamento desse ne pas. Então, o que ela está querendo dizer com esse pas que? Não só. Não só. Aí eu traduzi como não somente lá no nosso PDF, no nosso material, que eu vou deixar o link para vocês efetuarem o download, tá? A gente vê que o que eu traduzi como somente, mas ele pode dizer só, tá? Então, pas que, não somente, não só. Não é só isso que aconteceu, né? Não é só por conta do Pierre, não é somente à cause de Pierre, tá? E aí aqui tem a explicaçãozinha sobre a negação, tá?
que eu vou tentar deixar melhor aqui para vocês. Então, para vocês entenderem aí melhor essa primeira parte aí que a gente entendeu, que a gente estudou, então fica bien dormi, bof, à cause de Pierre, pas que. E aí aqui a gente vê essa parte aqui, muito bacana, tá? Que seria da seguinte maneira. Eu vou dividir ela em duas. A gente já sabe, eu gosto muito dessa expressão, tá? Então fica a ou tem. No sentido o quê? Impessoal, tá bom, gente? Então você não quer falar que alguma pessoa tem que fazer alguma coisa. Você quer falar que há de ser feito alguma coisa, sem apontar para ninguém. Então isso é o que a gente chama de impessoalidade. E é o que a gente vê exatamente nessa expressão do francês, que a gente pronuncia da seguinte maneira. Il y a. Il y a. Il y a. Tá? Il y a é o jeito correto da gente pronunciar essa expressão. Tá? Então aqui fica a tem de maneira impessoal. La fille, olha só o jeito que eu estou pronunciando, não é fille ou fille, tá? É filha, assim como família, que eu vou colocar aqui embaixo também. Então fica a moça, a menina de ontem, tá? Então a gente vê que la fille é a moça ou menina, que a gente pode pronunciar do mesmo jeito que a gente pronuncia família, a família, né? Então, ó, filha, família, tá? 2 L's, ia. Repete junto comigo, tá bom? E aí, a gente vê aqui, d'hier, tá vendo como que eu tô pronunciando? Como se fosse tudo junto, d'hier. Só que, na verdade, a gente escreveria de hier, mas aí, como a gente não conta esse H, e quando tem uma vogal na frente, a gente tira o E, então fica desse jeito. D'hier, tá? D'hier. Então fica la fille d'hier. Il y a la fille d'hier. Como que fica então? Il y a la fille d'hier. Que é lá. O lá no francês é aqui em português, tá? Então é o seguinte, que é lá, que está aqui, sendo que quem, tá? Aqui eu traduzi como que, mas pode ser quem, tá? Também. Então, que ou quem no sentido pessoa, ou se não, quando eu estou retomando alguma coisa. Ou retomando alguma coisa, tá? O verbo é está, no sentido ele está, tá bom? Ou ela está, ou a gente está. Vou escrever tudo isso. Então, vem do verbo être, tá? Vem do verbo être. Se vocês viram aqui para trás, então, nessa aula a gente já viu je suis, que quer dizer eu sou, que vem do verbo être, exatamente, tá? Que quer dizer ser ou estar. A gente já viu je suis, e agora a gente está vendo il, elle, ou on, né? Sendo on a gente, tá? Não entra muito nessa nossa aula, só estou explicando por cima. Se você quiser focar só na parte da aula em si, é bom também. Mas para quem quiser mais informação, quem tiver um pouquinho mais adiantado, já tem aqui, tá bom? Então o verbo être quer dizer ser ou estar. Eu sou, eu estou. E aqui ele, ou ela, ou a gente está. Tá? Igual tá aqui em cima. Perfeito? Que é lá. Aí a gente tem o lá, que quer dizer aqui, tá? Lá. Juste lá, aqui, tá? E como que a gente fala lá, então, em francês? Là-bas, tá? Là-bas quer dizer lá. Então tá aqui essa pequena diferença. Se você quiser apontar lá para longe e explicar a situação, você fala là-bas. E se você quiser falar aqui pertinho de você, olha esse celular aqui, regarde, ce telefone lá, tá aqui, tá bom? Então cuidado para não confundir. Uma coisa bem besta, mas dá para confundir, tá bom?
E aqui eu coloquei invertido, tá? E aí, quiçá. Então aqui, ó, tá vendo? Na primeira eu traduzi como que e aqui eu traduzi como quem. Vocês podem ver aqui, ó. Sendo o sa, então quem, isso, né? Esse sa quer dizer isso normalmente, tá? Então seria, para ficar melhor, assim. Quem isso? Mas eu traduzi como quem é. Por quê? Porque eu achei mais conveniente. Então, eu achei a tradução mais conveniente. Porque nem sempre a gente vai dar conta de traduzir ao pé da letra, assim como a gente tanto quer, tá bom? Então, normalmente a gente vai ter que fazer algumas adaptações para ficar claro no português, como a gente fala em português e como é falado no francês, assim como acontece em qualquer língua, tá bom, gente? Então, o quiçá quer dizer quem é que você está falando? Quem é esse? Quem é esse? Tá? Então, eu vou colocar exatamente desse jeito aqui, ó. Esse, tá? Que seria a tradução mais conveniente. Quem é, ou se não, quem é esse? Ou essa, no caso. Tá? Que é uma mulher. Então, uma menina, uma moça. Né? Igual, como que é moça, menina em francês? Famille. Ou, como que é moça ou menina em francês? Fille. Tá? Então, toma cuidado aí. Beleza? Quiçá. Então, vamos ver essa primeira parte do diálogo? Vamos lá? Só para vocês darem uma olhadinha. Primeiro com legenda e depois sem legenda para a gente tentar ver se melhorou de fato ou não. Olha lá. Beleza? Foi a primeira parte. Agora eu vou tirar a transcrição e vou deixar vocês só com o vídeo. Para vocês tentarem ver se melhorou da primeira vez para essa. Bien dormi? Bof. À cause de Pierre? Pas que. Il y a la fille d'hier qui est là. Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est... Opa! Tá? Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte do diálogo. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Quiçá. Quiçá. Aí ela fala assim. La fille avec la dent. La fille avec la dent. Fica assim então, né? A menina, igual a gente já viu. A tradução. A menina. A moça. Avec la dent. Então, fica com o dente. Com o dente é porque aconteceu uma coisa meio bizarra antes. Sem spoiler para quem quiser assistir. Mas, enfim, ela ficou conhecida como a menina do dente. Com o dente, né? Então, vamos ver. Avec quer dizer com. Lá quer dizer a. Simplesmente. É aquele artigo, né? Artigo. Então, lá, a. E dent quer dizer dente. Ué, então quer dizer que em francês não é o dente, é a dente. Nossa, que estranho. Faz parte. Mas é isso aí mesmo, tá? Então, avec la dent, com o dente. Lembrando que dent, a gente vai pronunciar desse jeito aqui, tá? Dent, 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 tá? Sem pronunciar o T. Beleza? Avec la dent. La fille avec la dent. Avec la dent. Olha aqui como que a gente pode pronunciar isso aqui. Avec. Avec. La dent. Aí ela começou a ficar indignada nessa parte aqui, né? Então vamos ver o que ela fala. Quando ela tirou o óculos, foi exatamente nessa parte. Vou separar aqui em vários. Então, quá é o quê? O quê? Quá? Tá vendo como eu tô pronunciando? Olha só. Quá. É como se fosse aquele Guaraná quat, né? Sem o T. Então, quá, quá. Por quê? Porque o OI
em francês, a gente pronuncia o OI em francês, a gente pronuncia como o A. Beleza? Então fica quá. Quá. E aí ela fala, mas você a deixou entrar? Então é o seguinte, o mas em francês, adversativo, né? A gente escreve mais, mas a gente pronuncia mais, tá? Mais. O você é tu. Aqui essa parte fica assim, mais tu l'as laissé entrer. Inclusive esse lá aqui tem um S, tá bom? Igual eu escrevi aqui. Então, porque é a segunda pessoa. Então ficaria assim, né? Mais tu l'as, bem aqui tem um S. Laissé entrer, mas você a deixou entrar. Por quê, então? Fica desse jeito. O mais, o mais, em francês, o mas, perdão, adversativo, em francês fica mais, escrito, né? Mas a gente vai pronunciar mais. Mais, tu, tem que sair um sopro assim da boca. Tu, tá? Então faz um tubinho assim com a boca, um biquinho. E pronuncia tu, tem que sair um sopro. La laisser entrer. Então aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de passé composé, que é o terror dos alunos, mas é bem fácil. Basicamente é um passado acabado, tá? Eu gosto de traduzir ele assim para as pessoas identificarem o que é passado acabado. Simplesmente é o seguinte, tu as laissé. Sendo laisser o verbo deixar, então seria você deixou. Sendo então laisser o verbo deixar. Laisser, assim, é igual a deixado, tá? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra. E esse tu a é igual você tem. Então, esse você tem deixado, olha só, vai ficar assim, né, então. Se a gente somar 1 com 2, aqui tem matemática também no meio da apresentação. Se a gente somar 1 com 2, a gente vai perceber que ficaria assim, né? Tu as laissé, você tem deixado. Você tem deixado, mas na prática quer dizer você deixou. Então isso aqui é um passado que já acabou, tá bom? Você tem deixado, mas na prática a gente quer dizer você deixou. Então esse a aqui é do verbo avoir, tá bom? Avoir, que quer dizer ter. Então, você tem deixado, você deixou, já acabou. Tu as laissé, tá? Esse aqui é o que a gente chama de particípio. Não precisa saber esses nomes não, tá bom? Só precisa saber que, por exemplo, ER é o infinitivo, quer dizer deixar. E o laisser, escrito desse jeito, quer dizer deixado. Como que a gente vai diferenciar isso na prática, na fala? Depende do contexto. Igual aqui, tu as laissé, a gente já sabe que é um passé composé, tá? Então, a gente sabe que é um passado acabado. Você deixou. Beleza? Tu as laissé. Lembrando que é com AS aqui no documento, tá bom? Eu vou corrigir isso aqui. Tu l'as laissé. Então, o que é esse L aqui, na verdade? Esse L no meio aqui, tu l'as laissé, simplesmente para colocar esse A aqui. Então, esse A, indicando que é outra pessoa que a gente deixou entrar, você a deixou entrar, a gente dá essa noção no francês a partir desse L aqui antes, tá bom? Que esse L quer dizer lá. Lá que quer dizer A, igual a gente viu aqui antes, né? Aqui, ó. Só que como tem um A na frente, aqui, né? Só que como tem um A na frente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o seguinte. Lá mais A vai ficar igual a lá.
Então, você a deixou, fica desse jeito. Você a deixou. Então, você deixou. Você a deixou. Tu l'as laissé. Então, o passé composé não é uma coisa que dá para explicar numa aula dessa, assim, aplicada. Teria que ter uma aula específica para o passé composé para vocês entenderem toda a abordagem do passé composé. Aqui eu só quero explicar para vocês que é um passado acabado. Então, é o eu fui, eu era, eu deixei, eu acabei, eu bebi, eu comi, eu liguei, eu fiz, tá? Então, tudo que já foi, já acabou. Então, é assim que a gente falaria em francês. Tem algumas variações, igual a gente vai ver um pouco mais para frente, em determinadas aulas, no curso principalmente, mas aqui para vocês é isso. Então, você tem deixado, no português ele dá outro sentido, numa coisa que ainda acontece repetidamente. E no francês não. Esse você tem deixado, palavra por palavra, certinho a tradução literal, ficaria você deixou. Você deixou, então é uma coisa que já está acabada. Beleza? E aí depois, entrer, entrer, que quer dizer entrar. Entrar. E aí eu volto no passé composé, para vocês verem. Entrer, desse jeito, já é entrada. Entrada, né? Ou entrado. Você tem entrado, então ficaria no passé composé, ficaria como? Je suis, aí aqui a gente usa um verbo être, tá? Entrer. Dependendo como é o verbo être, aqui no auxiliar, a gente coloca um é assim se for feminino, tá? Se for feminino a gente coloca assim, se for masculino a gente coloca assim. Então eu vou até explicar para vocês rapidamente. Je suis entré, eu entrei. Je suis entré, assim também, eu entrei. Então, em português fica eu entrei. Só que a gente está utilizando como verbo auxiliar o verbo être, que é exatamente o je suis. Je suis é o verbo être. E quando a gente conjuga no passé composé, no passado acabado, com o verbo être, que são 14 verbos no francês, para vocês verem o quão precisa de uma aula específica para isso, a gente conjuga exatamente em masculino e feminino, o verbo principal, ou singular e plural. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse je suis entré, que quer dizer eu entrei, se ele tivesse, aqui ele está no singular, se ele tivesse no plural, a gente coloca, por exemplo, o il, eles sont entrés. Então ficaria assim, tá? Que é um plural. Eles entraram, né? E elles sont entrées, tá vendo? Como que ficou? Então ficou um S no plural, ES no plural feminino. Entendeu? Tem um padrão do português aqui também, que a gente faz muito isso no português. Então aqui a tradução é eles ou elas entraram. Beleza? Que na verdade, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria eles têm entrado. Né? Eles, elas têm entrado. Mas assim, eu só estou passando com vocês uma explicação rápida para vocês sintonizarem aí, se acostumarem com o passé composé. Talvez vocês nunca tinham visto o passé composé explicado, e principalmente dessa forma. Eu explico até relativamente rápido o passé composé, tá bom? Em uma aula de 10, 15 minutos dá para explicar tudo do passé composé. Mas sempre tem aquela questão, eu vou decorar muito verbo, eu vou decorar determinadas coisas. Obviamente, porque, por exemplo, 14 verbos utilizam o verbo être, igual a gente viu aqui, tá? O verbo auxiliar être. Só 14 verbos no francês utilizam o être. Então, aí se você for chutar um verbo no passado, acabado, uma coisa que você fez ontem, já acabou, igual eu lavei, aí você fica, será que eu falo no être ou no avoir? Será que eu uso je suis lavé ou j'ai lavé? Aí, a gente sabendo quais são os verbos être, que utilizam o être, a gente vai saber que o laver usa o avoir. E aí a gente vai falar j'ai lavé. Eu lavei. Je lavei la vaisselle, eu lavei a louça. E aqui entrar dá uma noção de movimento.
a gente vai ver na aula exatamente para se composer que os verbos que dão noção de movimento, normalmente eles utilizam o être, tá? Então aqui é a regra, né? Falando eles entraram no passado, então foi com o verbo être aqui. E aí no verbo être que tem essa conjugação aqui final dos verbos, indicando masculino, feminino, plural ou singular, igual aqui em cima. Tá bom? Então aí passei rapidamente com vocês o passé composé. Agora vamos ver aqui a continuidade assim, né? Mais ça va pas, mais ça va pas. É isso que ela vai falar agora, né? Tá até aqui em cima, perdido. Então aqui é uma pequena explicação do passé composé. Agora eu quero explicar para vocês esse mais ça va pas. Lembrando que o mais, igual a gente viu lá em cima, a gente pronuncia mais. O ça va, vocês sabem que quer dizer ça va, né? Quer dizer tudo bem. E o pas, igual a gente viu um pouquinho mais para cima, é a negação do francês. Então, mais ça va pas, o que quer dizer isso, né? Então vai ficar mas não tá bem. Mas não tá bem, se a gente fosse traduzir literalmente, seria assim, né? Mas quando a gente vira para uma pessoa e fala mais ça va pas, por exemplo, a gente utiliza muito essa expressão aqui. Olha só. Mais ça va pas la tête, né? Que seria você é doido ou doida da cabeça, tá? Mais ça va pas la tête é até uma pergunta, tá? Normalmente. Retórica, né? Pergunta retórica, pergunta irônica no estilo francês, para falar, mas não é possível que você está fazendo isso, você está doido da cabeça, está com um parafuso a menos. Seria, mais ça va pas la tête, tá? Então se você quiser falar para alguém que a pessoa está com um parafuso a menos, está fazendo coisa errada, fez alguma coisa errada, você pode virar para a pessoa e falar assim, mais ça va pas la tête, e aí ela vai entender diretamente que você não está concordando com o que ela fez. Sendo essa aqui a expressão traduzida palavra por palavra literalmente, tá bom? Depois disso, vem essa parte aqui, elle est arrivée. Olha aqui o passé composé, tá? Vocês podem ver. Então, o seguinte, arriver é o verbo chegar. Arriver é chegado, ou de maneira geral. E aí, esse verbo utiliza para o passé composé, o verbo auxiliar être. Passé composé, então fica auxiliar être mais arriver, né? E aqui a gente tem a variação masculino, feminino, singular, plural. Beleza? Então, o passé composé do verbo arriver, ele fica desse jeito. Fica o verbo être conjugado, tá, na pessoa, e o arriver conjugado em masculino, feminino, singular e plural. Lembrando, se for feminino a gente coloca um E, se for plural a gente coloca um S. Se for feminino e plural a gente coloca um ES, tá? Então vai ficar assim. Como que ficou? Elle est arrivée. Então vai ficar elle est arrivée. Ela chegou. Ela chegou. Lembrando que ficou assim por quê? Porque é ela. Ela. Feminina. Tá? Então, por isso que ficou assim o arriver com um E a mais aqui. Tá? Arriver, passé composé. Então, isso aqui é ela chegou, elle est arrivée. Lembrando que o elle é assim, sozinho é ela é, tá? Arrivée, perfeito? Ela chegou. Arrivée, chegar, arrivée, chegado. E aqui ela chegou com o E no final para demonstrar que é feminino, tá? Não basta o elle aqui, porque o verbo auxiliar é o être. Então a gente tem que saber exatamente essa diferença. Quando o verbo auxiliar é o être, quando o verbo auxiliar é o avoir. Quando for o être, eu tenho que mover alguns peões ali a mais. Quando for o avoir, provavelmente ele já está no modelo padrão, só colocar o avoir. O negócio é saber quando utilizar o avoir, quando utilizar o être.
sendo que o être são 14 verbos no francês. Falei demais sobre o passé composé nessa aula, né? Tomara que vocês gostem. Para quem ficou na dúvida em cima do passé composé, manda um direct aqui, um comentário aqui no YouTube, que eu vou tentar falar o máximo, o melhor possível, o mais esclarecedor possível sobre o passé composé nas próximas aulas. Tá bom? Ela é arrivée, então aqui ela chegou, né? Às 7 heures, às 7 horas. Isso aqui já é um pouquinho mais cognato, né? Vou colocar isso aqui tudo. Às 7 heures ce matin. Então ficaria às 7 horas essa manhã, tá? Então simplesmente isso. Então às 7 horas essa manhã, tá? Então matin, eu acho que seria a palavra mais difícil. Lembrando, set, a gente pronuncia set, tá? Sem o sept. Aí depois vem o tá vendo como que eu tô falando? Repete junto comigo. 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures, tá? E aí depois vem o ce matin, que quer dizer essa manhã. E esse matin, assim, a gente vai pronunciar matin. 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 Tá bom? E aí depois, j'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Então vai ficar assim, ó. O j'étais, eu estava. Olha só. Eu estava. E agora, j'étais pas já quer dizer eu não estava. Então, vocês estão vendo que o pas vem depois do verbo, tá? Sempre. Depois do verbo. No português, a gente coloca eu não estava. No francês, fica eu estava não. Então, j'étais pas. J'étais pas. Encore quer dizer ainda. E o lá, igual a gente viu, hoje já aqui. Eu não estava aqui ainda. Eu não estava aqui ainda. Aí entra a diferença. Olha só. Eu estava e eu estive. Eu estava e eu estive, né? Então é o seguinte, eu estava é regular, tá? Regular. Acontecia regularmente. Eu estava. Eu estive é uma coisa que aconteceu e acabou. Então, o que lembra vocês esse aconteceu e acabou? Passado acabado, tá? Passado acabado. Então, isso aqui, estava, é o que a gente chama de imperfeito, tá? Então, esse passado imperfeito, que é o j'étais. J'étais. Imperfeito, imparfait. Enquanto que o estive é um passado acabado. Então, como que a gente falaria eu estive? Em francês, seria j'ai été. J'ai été. Eu estive. J'ai été. Eu estive lá. J'ai été là-bas. Lembra do là-bas? Para indicar uma coisa longe. Eu estive lá. J'ai été là-bas. J'ai été. J'ai été. J'ai été. Então, eu estive. Isso aqui é o nosso passé composé. Tá? Então, vocês entenderam a diferença? A gente pode falar j'étais, se fosse uma coisa regular, que acontecia várias vezes. Eu estava lá toda semana, por exemplo. E aqui eu estive lá ano passado, então já acabou. Então, j'étais. Beleza? Então, aqui uma simples diferença de passado, que provavelmente já vai abrir a cabeça de vocês em relação a como falar. Tá? Então, com todos os verbos acontece isso. Se você quiser falar de uma maneira regular, uma coisa que acontecia, você vai usar o imperfeito. Se você quiser falar uma coisa que aconteceu e já acabou, você vai usar o passé composé, que é a maioria dos casos. Vamos deixar assim, né? 80% dos casos a gente utiliza o passé composé. E em 20% dos casos a gente utiliza o imparfait, tá bom? Sem exagero, tá? Sem exagero mesmo. Beleza, pessoal? J'étais pas encore là. Lembra que o encore é ainda. E aí, pra gente terminar, fica assim.
Putain, elle est folle. Então, esse putain aqui, eu vou traduzir ele com uma sigla, né? Que é PQP. Que seria, né? A gente sabe aí. Vou falar rápido. Puta que pariu. Tá? Putain. Putain. Então, muito falado em francês, tá? Lembrando que não é putain, é putain, tá? Então, se você quiser aprender a falar palavrões, vem com a gente também. Não que seja o foco, tá, gente? Só a passagem. Putain, tá vendo? Putain. E aí, elle est folle. Lembrando que o elle est, il est e on est, a gente utiliza a mesma coisa. Então, ficaria ela é, ele é, a gente é, tá? Ela é, tá vendo a liaison? Ela é, a ligação aqui, ela é, il é, on é. Lembrando que o este, a gente não vai pronunciar este, a gente vai pronunciar tá? Então, façam suas anotações, tá bom, pessoal? Não se esqueçam que só assistir a aula não basta. Então, se você achou algumas coisinhas importantes dessa aula e não anotou, assiste a aula de novo, com carinho, tem muita informação bacana nessa aula, tá bom, gente? Eu expliquei o Passé Composé de uma maneira bem rápida aqui, tá bom? Já dá para você pegar muito insight de Passé Composé só com essa aula, tirando as partes de pronúncia, né, e a prática, igual eu tanto gosto de passar para vocês. E aí, a gente tem essa parte aqui para terminar. Ela é folle. Então, folle quer dizer doida, maluca, pirada. Enquanto fou é o masculino, tá? Então é doido, maluco, pirado. Então é o seguinte, ela é folle, olha só, feminino. E como que eu vou passar para o masculino? Vocês me ajudam? Olha aqui, ele é, né? Il é. Então vai ficar no lugar desse, vai ficar assim. E a gente vai pegar o fou para colocar no lugar do folle. Então assim seria o masculino. Beleza, pessoal? Então, só para a gente melhorar, então, vamos... Isso aqui, olha só o tanto de anotação que foi feita nessa aula, pessoal. Tá? Então tem muita coisa boa aqui para vocês. Se vocês acharem conveniente, se vocês não tiverem feito as anotações necessárias, reassistam a aula, vai ser o maior prazer ter vocês aqui com a gente novamente. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá, vamos pronunciar juntos as palavras agora aqui do nosso vídeo. Então eu vou falar, vocês vão falar depois de mim, utilizando exatamente aquele shadowing que eu já falei para vocês, né, o sombreamento. Que é o que? Depois de a gente ter estudado, eu falo, vocês repetem. Tá? Então agora que a gente já estudou, eu falo, vocês repetem. Então vai ficar bien dormi, bof. À cause de Pierre, pas que. Il y a la fille d'hier qui est là. Il y a la fille d'hier qui est là. Qui ça? Qui ça? La fille avec la dent. La fille avec la dent. Aí vai ficar. Quoi? Mais tu l'as laissé entrer? Mais ça va pas? Aí aqui. Elle est arrivée à 7 heures ce matin. Oh, elle est arrivée à 7 heures ce matin. Aqui a gente pode juntar, né? Ce matin. Elle est arrivée à 7 heures ce matin. J'étais pas encore là. J'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Putain, elle est folle. Tá? Então, trechozinho curto aí dos nossos estudos. Vou aumentar a tela para a gente poder escutar o diálogo agora sem legenda, para vocês verem o quão vocês melhoraram. E aí eu quero que vocês mandem aqui abaixo já se vocês estão gostando da aula
o comentário de vocês para apoiar o nosso canal, beleza? Então vamos lá. Le permis? Bof. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là? Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. E aí, vamos estudar de novo? Só para sanar tudo? Ó. Bof. À cause de Pierre? Pas que. Et la fille d'hier qui est là? Qui ça? La fille avec la dent. Quoi? Mais tu l'as laissée rentrer, mais ça va pas. Elle est arrivée à 7h ce matin, j'étais pas encore là. Putain, elle est folle. Putain, ela é foda. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte. A minha dica para vocês é... Se vocês estivessem lá no curso, vocês teriam todos os materiais. Tá? Aqui não tem como eu disponibilizar tudo, mas é o seguinte. Estudar o diálogo a gente fez em conjunto, né? Depois, a gente ouve o áudio diariamente durante a semana. Tá? Então, essa é a segunda dica para vocês. Ouvir o trecho do diálogo durante a semana. E essa parte é dividida assim, ó. Sem legenda. Com legenda. Pausando e repetindo. Tá? Então, esse é o padrão que eu falo para os meus alunos usarem. Estuda o diálogo, vê a aula, depois vai lá, coloca o MP3 todo dia, escuta o diálogo, sem legenda, com legenda, pausando e repetindo, pausando e repetindo. Beleza. 3. Faça o Quizlet, que é o que a gente chama de sistema de reprodução espaçado, diariamente, também, durante a semana. Beleza? Então, o que é isso? O que é o Quizlet? Sistema de reprodução espaçado. Ah, mas para que ele serve? Como que ele funciona? É a parte de flashcards. Essa parte aqui é responsável pela memorização das principais expressões. Beleza, pessoal? Então, esses são os 3 passos aí que eu falo para os meus alunos. E aí, depois, fazer o Quizlet durante a semana, que essa parte aqui eu vou disponibilizar para vocês. O link vai estar na bio, aqui, na descrição, perdão. O link vai estar na descrição aqui, junto com o PDF, tá? O PDF eu também vou deixar aqui para vocês baixarem. Beleza? Então, mas PDF, o link também vai estar na descrição. Fechado? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero estar ajudando você a falar francês, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha sido boa para você. Eu quero te ver falando francês, eu quero poder te ajudar. Se você tem qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários, tá bom? Vou ter o maior prazer em te responder. Eu te vejo na nossa próxima aula. Não esquece de acompanhar a gente no Instagram, tá bom? @francês na prática, lá eu posto conteúdo diariamente, tá bom? E agora eu vou voltar com o YouTube, com tudo, porque eu comprei uma webcam nova e tá sendo muito legal fazer vídeo de qualidade para vocês. Merci beaucoup à vous, je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à la prochaine. Bisous.